Olá, amigos, nossa saudação fraterna a esses generosos irmãos que, em oportuno momento, estarão dedicando alguns minutos para ouvir esta gravação, essa mensagem de Jesus. A todos, esperamos encontrá-los com saúde, principalmente com muita paz no coração, harmonia em seus lares, para que a nossa encarnação, a nossa reencarnação, essa existência, possa ser coroada de êxito, que sejamos exitosos nas conquistas morais, com o desenvolvimento da nossa inteligência, né? Aquisição de conhecimentos, principalmente conhecimentos acerca de Jesus e qualidades morais. Que todos nós possamos ser exitosos nesses quesitos. Nós hoje, dando sequência às nossas gravações de mensagem do Evangelho, hoje nós vamos falar de uma passagem bastante significativa, como todas, né? Todas as passagens que ocorreram na presença de Jesus, com a sua participação principalmente, né? São assim relevantes, né? De uma relevância incomensurável. E essa passagem que nós vamos conversar, ela se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, nos versículos 43 a 47. Né? 43 a 47. Trata-se da cura daquela mulher que sofria de um fluxo sanguíneo há 12 anos. Então, a nossa palestra de hoje, a nossa fala de hoje, nós vamos dar o título de A Cura da Mulher Hemorroíça. Ou seja, daquela mulher, daquela senhora, que há 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, de um fluxo sanguíneo. E segundo narra aqui o nosso evangelista Lucas, já os médicos da época, os recursos da medicina contemporânea, tudo foi feito, foram envidados os melhores esforços, mas ela não logrou êxito, a cura não vinha. Quando ela soube da passagem de Jesus por aquelas regiões ou por aquela região, ela procurou Jesus. E ela dizia dela para consigo mesma: se eu ao menos tocar na sua túnica, eu sei que eu ficarei curada. Ela demonstrou uma fé, assim, bastante significativa, né? Daqui a pouco nós vamos conversar um pouco sobre a questão da fé. Então, o nosso Lucas, ele vai registrar dessa forma: certa mulher, porém, que sofria de fluxo sanguíneo fazia 12 anos e que ninguém pudera curar, aproximou-se por detrás e tocou a extremidade de sua veste. No mesmo instante, o fluxo de sangue parou. E Jesus perguntou: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro disse: mestre, a multidão te comprime e te esmaga. Jesus insistiu: alguém me tocou. Eu senti uma força que saía de mim. A mulher, vendo que não podia se ocultar, veio tremendo, caiu-lhe aos pés e declarou diante de todos por que razão o tocara.
e como ficara instantaneamente curada. Ele disse: minha filha, tua fé te salvou, vai em paz. Essa é a narrativa onde essa cura, essa intervenção de Jesus nos remete a reflexões, eu diria até de ordem doutrinária. Né? Como é que a doutrina espírita pode explicar-nos as curas que Jesus realizou, né? Sendo que muitas pessoas que procuraram Jesus não receberam essa cura. E aí nós vemos a ressurreição da filha de Jairo, que vai acontecer logo em seguida, né? Nós vemos lá a mensagem ou a cura do cego Bartimeu, lá em Jericó, que nós até já gravamos um vídeo sobre isso, né? Enfim, o paralítico da piscina, que já estava há 38 anos naquela posição, naquela situação, naquela paralisia. Mas o que nós precisamos pensar em termos doutrinários? Vamos lá. O nosso plano terreno aqui, é um plano de expiações e provas. Né? Então nós vamos vendo que essa mulher, o que estava acontecendo com ela era um quadro expiatório. O que quer dizer a expiação? Como é que ela se caracteriza? A expiação vai se caracterizar por aspectos enfermiços, doenças, muitas vezes com dificuldade até de diagnóstico e às vezes de cura, né? Aleijões, cegueiras, né? Situações mentais e assim por diante. Né? Por que existe essas situações? Ocorre que não devemos esquecer a nossa história. A nossa história como espíritos que somos. Porque o nosso corpo tem a idade que temos. Eu, por exemplo, vou completar 80 anos. Né? Então, isso é o corpo. Quando eu digo eu me refiro ao corpo. Porque eu mesmo, que sou ser pensante, eu sou milenário. Né? Tenho, assim, como todos nós, temos vivências multifacetárias, né? Em diversas manifestações encarnatórias, nos diversos continentes aqui do nosso planeta, dentro das mais variadas culturas. E nessas épocas transatas passadas, nós acertamos muitas vezes, fizemos muitos amigos, irmãos afetuosos, né, que hoje continuam com esse aspecto afetuoso, mas em nossos equívocos, vamos usar esse termo, em nossos equívocos, chegamos a cometer delitos de gravidade significativa. O que isso quer dizer? Que nós praticamos homicídios, suicídios, latrocínios, né? Quanto mais para trás, mais nós vamos encontrar circunstâncias não muito agradáveis. E por isso mesmo que Deus fez com que na própria lei estivesse um dispositivo que se chama esquecimento do passado. Porque nós não teríamos condições, né? Nós não teríamos condições de suportar, eu diria assim, suportar
de forma produtiva, porque só lembrar por lembrar, isso não leva a nada. A espiritualidade vai liberando para nós, dependendo da nossa disposição de trabalhar, até um certo tempo para trás, porque passou daquilo ali, mais para trás ainda, nós vamos encontrar coisas muito difíceis de receber a notícia sem nos desequilibrar, sem nos desajustar, né? E isso não é produtivo. Mas a memória do passado, na própria espiritualidade, nós vamos lembrar até aquele ponto em que aquela lembrança não nos tira assim do equilíbrio, né? Então, na verdade, todos nós praticamos, tivemos oportunidades de acertar, mas equivocadamente nós praticamos atitudes sinistras, impensáveis hoje, que graças a Deus já evoluímos, já estamos bem melhores do que nesse passado, onde hoje nós já temos uma capacidade de raciocínio muito mais avantajada, onde já conseguimos, de certa forma, distinguir entre bem e o mal, como nos diz lá o Livro dos Espíritos, nas leis morais, onde fala da evolução da nossa inteligência. A inteligência é um atributo do espírito, mas que o espírito vai, através das sucessivas manifestações no cenário físico e mesmo no plano astral, ele vai desenvolvendo esse atributo que lhe é característico, que é a inteligência, né? E através disso, nós vamos avançando e hoje, graças a Deus, já conseguimos distinguir entre o bem e o mal, a verdade da impostura e assim por diante. Mas estamos conectados com o nosso passado, né? Nós estamos conectados com o nosso passado e, com isso, recebemos oportunidades de fazer a devida restauração perispiritual. Porque naqueles equívocos transatos, quando nós delituamos de forma mais severa, mais grave, nós lesamos a estrutura perispiritual. Né? Lesamos a estrutura perispiritual e, quando reencarnamos, trazemos aquela lesão e essa lesão vai projetar no corpo físico uma enfermidade. No caso desta mulher, o que foi projetado? Né? Foi projetado exatamente no aparelho reprodutivo dela, né? Onde então aquela hemorragia estava há todo esse tempo, há 12 anos, e nós sabemos que o sangue é de uma vitalidade, o fluido vital está no sangue, né? E o sangue precisa ser preservado, a sua potência, né? Porque é ali que está a força vital que liga o espírito ao corpo, né? Isso é importante. Mas ela, com a fé que ela tinha, e isso nós já vamos conversar um pouco mais a miúde, a fé que ela tinha fez com que ela pudesse aguentar, porque não é simples ficar 12 anos perdendo sangue, né? Isso é quase impraticável, né? Porque ela já estaria com a possibilidade de ter hoje já uma anemia profunda, já ter uma leucemia e outros processos, né? Em função da perda dessa vitalidade que o sangue tem como propriedade. Então, ela estava com essa hemorragia, ela estava num processo expiatório e, com esse processo hemorrágico, ela estava fazendo uma restauração. Aquela lesão estava sofrendo uma terapia para que aquela estrutura perispiritual que foi lesada no passado, na área respectiva, né, do órgão reprodutor,
A gente não sabe o que ela fez lá atrás, mas ela fez mau uso do órgão reprodutor, não temos dúvida disso. E veio, então, aquela possibilidade de ela fazer essa terapia. Mas nós vamos observar, irmãos e irmãs, uma fala de Jesus que nos dá uma visão, amplia nossa possibilidade de entender essa cura que ele realizou. Porque ele vai dizer: tua fé te salvou, vai em paz. Olha só, essa fé dessa mulher, quando que ela começou a ter essa fé? Né? Vamos entender que a fé não se constrói de agora para daqui para frente como se fosse num passe de mágica. A fé é um processo que precisa ser construído dia a dia, passo a passo, num processo contínuo de enfrentamento das dificuldades, nos valendo daquelas competências que nós já temos, das competências que nós já sabemos que temos condições de realizar. Então, nós não corremos, né, da raia. Os problemas aparecem, nós temos, gradativamente, vamos tendo consciência que somos capazes de superar aquela dificuldade, aquele obstáculo, vamos e resolvemos. Isto estamos, nesse caso, no processo de construção da fé, que ela vai sendo instalada através das coisas materiais que nós já sabemos fazer e não nos furtamos em fazer. Né? Nós aceitamos a proposta da vida em poder enfrentar aquelas circunstâncias aparentemente desfavoráveis, né, no nosso dia a dia, para poder, nesse caso, exercer a construção dessa fé que demanda uma confiança. E aí nós já vamos entrar num processo até espiritualizante, porque passamos a confiar em Deus. A nossa fé não fica só naquilo que nós sabemos fazer, nós vamos adiante. Nós vamos percebendo que a presença de Deus vai estar sempre presente nessas circunstâncias, mesmo materiais. O nosso trabalho diário na empresa que trabalhamos, no agronegócio, em tudo, agricultura, em tudo que nós vamos executando, nós temos a presença de Deus e começamos a perceber como Deus age em nossas vidas através de nós. Né? Então, essa fé ela vai sendo construída. Agora, vamos imaginar essa mulher aqui há 12 anos construindo essa fé. É bastante tempo. É bastante tempo que ela poderia até ter desistido da vida, né? Procurado tirar a própria vida e muitas sugestões, quem sabe, nessa direção até tenha vindo, mas não, ela foi adiante. Ela tinha uma confiança plena. E quando falaram de Jesus, nossa, aquilo eclodiu, aquela luminosidade dentro dela, fazendo com que ela enxergasse com clareza a possibilidade de Jesus curá-la. Né? Mas como nós vínhamos falando, aquilo ali era uma expiação e Jesus podia tirar aquela expiação, aquela questão expiatória que estava servindo de tratamento para a sua estrutura perispiritual. Será que Jesus poderia fazer? Evidentemente que podia, e tem uma explicação, porque nesses 12 anos que essa mulher passou, nós vamos observar que pela paciência, pela resignação, pela fé que ela foi construindo, ela foi diminuindo a sua expiação. Chegando a esse momento de encontrar Jesus, ela está no ponto para poder receber essa cura, porque estava no finalzinho da expiação.
Mas também Jesus observou nela a disposição de dali para frente ela continuar o seu trabalho de fé, né? Porque ela iria seguir Jesus. E seguir Jesus é sinônimo de transformação, né? Porque se ela já tinha fé, sofrendo o fluxo sanguíneo, né? Dentro de um processo de incontinência, imagine de agora curada, né? Quando a continência sanguínea aconteceu, ou seja, parou, né? De formas que então ela estaria mais apta para poder trabalhar no cenário em que ela se domiciliava, que ela convivia, né? No sentido de cada vez mais ter um comportamento coerente com a fé que ela sempre teve e que foi sendo aumentada cada vez mais e agora, nesse momento, coroada, né, com essa atitude de Jesus, fazendo com que ela recebesse a cura, né? Então, vamos então entender, irmãos, que as nossas expiações, muitas delas nós podemos resolver, começar a resolver já através das nossas transformações. Porque, como eu disse, as expiações, elas vão se configurando por esses processos, né, de enfermidades mais graves, de possível defeitos físicos, cegueiras que muitas vezes a gente tem a visão boa, chega até um tempo que depois perde a visão. Então, a lei divina tem vários recursos para permitir que nós façamos a terapia. Isso se chama tratamento estrutural. Isso não quer dizer que você evolui porque resolveu aquela estrutura, aquela expiação. Agora, a forma como essa mulher passou, com essa fé que ela teve durante esses 12 anos, ela não só resolveu o problema estrutural dela, como o seu problema provacional. Ela cresceu, ela desenvolveu a fé, ela desenvolveu sentimentos de nobreza, né? De humildade. Olha a humildade dela aqui, ó. Ela chegou, enfrentou a multidão, mas não queria que Jesus visse ela. Ela tinha certeza que era só tocar na veste. E depois, quando Jesus percebe que alguém lhe tocou, ele pergunta quem foi que lhe tocou. Evidentemente que Jesus sabia, mas o que ele queria? Que ela se manifestasse, porque Jesus sempre esperava que fosse de nós para ele, né? De nós para ele, como ele perguntava, que queres que eu faça, né? Como lá para o cego Bartimeu e tantos outros. Ele também sabia que essas pessoas sabiam o que queriam, mas é preciso que a própria pessoa se manifeste para poder abrir, né, essa porta do coração, cuja chave está por dentro e só nós, cada um de nós, podemos abrir a nossa porta, né? E Jesus respeita esse livre-arbítrio nosso, né? E aí é onde ele pergunta quem me tocou, né? Que até Pedro ficou assim meio não entendendo, porque disse, mas mestre, você vê que a multidão te comprime, te esmaga, te espreme, e tu vem perguntar quem te tocou? E aí ela percebendo, como diz o evangelista, que não poderia se manter oculta, ela, de forma humilde, se ajoelha. Gente, isso é humildade. E a gente não esqueça disso. Como nos faz falta, muitas vezes, a nossa humildade, ela se ajoelha e confessa publicamente que foi ela. E o que aconteceu quando ela tocou Jesus? Ela não só se identificou como sendo quem é que tinha tocado a túnica de Jesus, né? Como também disse, ao tocar, o que aconteceu, né?
ou seja, narrou a história dela naquele momento, que ela sofria 12 anos. Não foi só dizer assim, fui eu, mestre. Ela narrou o que aconteceu, ou seja, todas aquelas pessoas ali presentes perceberam, tomaram conhecimento acerca do fenômeno daquela cura e do tempo que ela já sofria e das palavras de Jesus com relação à fé que ela era portadora. Então vejam, de um fato isolado surge, Jesus aproveita para poder abrir outros corações, né? Porque a questão nossa, muitas vezes, é que nós temos o coração endurecido, né? Nós estamos, como muitas vezes, fechados, né? no nosso orgulho, na nossa vaidade, no nosso egoísmo, e acaba que ficamos, de certa forma, enrijecendo o nosso coração, né? Então, na verdade, a proposta de Jesus é o amolecimento, vamos usar esse termo, né? O amolecimento do coração, não da parte cardíaca, não do músculo cardíaco, mas dessa questão afetiva, amorosa que nós deveremos ter para poder, no nosso entorno, com quem estivermos nos relacionando, que possamos, de certa forma, distribuir esse afeto, distribuir esse carinho, distribuir essa gentileza, né? Esse amor ao próximo, distribuir com bons sentimentos, que com os bons sentimentos nós vamos envolver as pessoas em boas energias. Nós vamos estar dentro de uma cápsula energética de boas vibrações, de boas energias, mas também o nosso entorno acaba sendo auxiliado. Então, vamos entender que todas essas questões que nós estamos atravessando, essas coisas mais graves, por exemplo, vamos citar a pandemia. A pandemia é um produto expiatório, não temos dúvida disso. Mas nós vemos pessoas que foram afetadas, né, pela pandemia e que desencarnaram, que não tiveram, não foi possível curá-las. E outras que acabaram recebendo alta nos hospitais, voltando para casa. Então, tem aquelas expiações que precisam ser concluídas de uma forma assim bem aos nossos olhos, né? Uma terapia mais aguda, né? E tem aquelas que as pessoas já estão terminando as suas expiações e podem então receber essa benesse em função desse estado da expiação estar a meio caminho, quase no final. E também a gente vê que a espiritualidade percebe aquelas pessoas que estão quase no final da expiação, mas também sabem e percebem, conseguem diagnosticar os interesses de cada um. Querem ficar curado para quê? Para voltar para o chamado pecado, para voltar para as orgias, etc. Se for essas as intenções, com certeza que a espiritualidade não vai atuar, né? Então, todas essas pessoas que estão nos ouvindo agora e que já foram curadas, fica a advertência de Jesus com relação à nossa transformação, que não é por acaso que foram curadas. Na verdade, essas curas aconteceram para que coisas melhores possam acontecer, cujas coisas melhores que deverão acontecer precisará ser da nossa iniciativa, da iniciativa de cada um que recebeu essa benesse celestial e redundou na cura. Então, se tiver algum desses irmãos que foram curados e ainda estão levando a vida anterior que levavam, uma vida devassa, uma vida de maledicência, falando mal de todo mundo, criticando o governo, essas coisas assim, botando a culpa nos outros pelos problemas que aparecem,
que possam, nesse momento, parar para pensar que há uma dívida para com Deus, né? Que Deus permitiu que essa cura se efetuasse para que possam essas pessoas, esses irmãos e irmãs, se transformarem. Porque o que Deus espera de nós? O que Deus espera do pecador? Que ele se arrependa e viva, né? Está lá Ezequiel já dizendo lá no Antigo Testamento, né? O Pai não quer a morte do ímpio, a morte do pecador. Ele quer que o ímpio, o pecador, se arrependa e viva. Esse viva é muito representativo porque ele está se referindo à vida que o espírito precisa levar, porque todos nós somos espíritos, mas precisamos entender que estamos nessa dimensão para atuar como espíritos que somos, né? E com isso, então, nós saímos do processo expiatório e entramos num processo de provação. Vamos ter provações? Vamos ter, mas não com essas enfermidades mais graves, né? As provações são aquelas molas propulsoras que nos impulsionam para o progresso espiritual, para a evolução espiritual. Mas elas se caracterizam, essas provações, por oportunidades que a vida nos oferece, nem sempre na primeira vista, na primeira leitura, nem sempre muito agradáveis àquilo que nós esperamos da vida. Porque nós queremos sempre ter o conforto, e isso é justo que queiramos. Mas precisamos entender que a nossa vida aqui é uma vida de movimento, de obstáculos, né? E aí os obstáculos aparecem para que a gente possa saltar aquele obstáculo, aquele cavalete, né? Eu comparo com um cavalete que você tem que correr e saltar. Você salta aquele e continua correndo. Daqui a pouco vem outro cavalete. Então tem gente que pensa, poxa, mas eu já passei por aquilo, isso, agora tem mais isso, mas essa é a caminhada. Por quê? Porque nós estamos caminhando para Deus. E Deus está pedindo que nós aproveitemos aquela oportunidade para que as leis que Ele estabeleceu e que colocou dentro de nós, na consciência, elas sejam vividas, elas sejam cumpridas. Vamos lembrar Jesus quando disse: Eu não vim destruir a lei, eu vim cumpri-las. Jesus veio cumprir as leis e mostrar para nós como é que nós podemos cumprir. Olha que coisa fantástica, né? Então a proposta é essa, irmãos, que a gente estude cada vez mais o Evangelho de Jesus para entender aquelas premissas que ali estão, aqueles postulados, aqueles princípios, para que nós possamos elaborar o nosso código de ética e aplicar a moral de Jesus no nosso cotidiano. Que Jesus nos abençoe a todos, nossa gratidão e a rogativa ao Mestre que abençoe a cada um dos irmãos que estão ou que irão ouvir a nossa mensagem aqui nesse vídeo. Muito obrigado a todos, muita paz e fiquemos com Deus. Que assim seja.